Poetas Brasileiros, demonstre.com. Olá pessoal, estamos aqui com mais um Poetas Brasileiros no Demonstre e hoje eu estou com Carito Cavalcante. Seja bem-vindo, Carito. E eu estou tão feliz, eu quero entender quem que é o Carito e como é que ele se despertou aí para escrever, para musicar, para fazer filme, porque você é um puta artista, né? Múltiplo. Então, Felipe, eu costumo dizer que eu sou um dublê de possibilidades, não é? Tem uma frase de Chacal que diz assim: especialistas no mundo não faltam, por isso tornei-me livre atirador em assuntos vários. Então acho que essa liberdade e vontade de fazer esse intercâmbio entre várias linguagens, que na verdade elas estão numa coisa que dialoga com todas, que é a criação, né? Que é a arte, que é a criação. Então, para mim, isso aí é muito natural, assim, ter essa vibe de criar. Pode ser cinema, música, poesia, arquitetura, teatro. Claro, e o que eu percebo é assim, muitos grandes artistas são múltiplos artistas em múltiplas linguagens. Mas quando a gente vai ver a história deles, sempre há um fermento, né? Sempre há um adubo, alguma coisa, ou foi a criação, ou foi um estímulo, até um trauma. E no teu caso, o que foi o seu adubo para querer escrever? Você sempre escreveu? Sim, assim, eu me entendo desde de criança escrevendo, né? Seja poesia, história em quadrinhos, eu fazia história em quadrinhos também. E se eu estou escrevendo desde criança uma história em quadrinhos, um poema, um conto, inventando uma música enquanto tomo banho no banheiro, que eu fazia composições desde criança tomando banho. E, inclusive na minha família todo mundo conhecia as músicas que eu cantava na hora do almoço e tal, personagens que eu inventava, né? Por exemplo, na minha história em quadrinhos, a que eu lembro mais assim, tinha toda uma série de capítulos que o personagem chamava Perna de Fogo. E eu acho que ele simboliza esse diálogo com várias linguagens. Por quê? Porque Perna de Fogo ele era um cowboy surfista. Vixe Maria. Então, Perna de Fogo ele pegava a onda, inclusive todo vestido de cowboy e tal. Então, assim, eu sempre fui criado nessa liberdade sabe, o meu cowboy era um cowboy surfista e do jeito que eu criava aquela história em quadrinhos, eu também fazia meus poemas, né? Eu tenho como meu primeiro poema, um poema que surgiu derivado de uma forma, a forma que provocou o conteúdo. E quando o meu pai, ele teve uma época, meu pai era dentista, teve uma época que ele estava trabalhando também à noite, ele era da ABO, da Associação Brasileira de Odontologia, e ele estava demorando para chegar em casa. E eu era muito apegado a ele e quis deixar alguma coisa para ele escrita, me representando, já que eu estava com sono e ia dormir. E eu dobrando uma folha de papel em branco, sem querer, eu acabei provocando o formato de uma vela. E aí, olhando para aquela vela, eu escrevi: vela de barco é vela branca, vela de luz é amarela, pode dizer a qualquer vela que me mande uma pérola. Você tinha quantos anos? Olha, não sei dizer exatamente, talvez uns 9, não sei. Eu sei que eu deixei lá em pé, né, como uma vela e tal, para meu pai era uma forma dele receber. Então, assim, desde cedo eu tive assim, quer dizer, eu deixei para meu pai uma mensagem que na verdade era o resultado de um estalo, de uma forma de papel que me gerou este poema, que para mim se viu como uma mensagem talvez de boa noite. Então... Que barato. E qual foi a recepção do teu pai? Não lembro muito bem assim, mas ele era muito apegado a mim também, na verdade a todos os filhos, a toda a família. E ele gostou sim, ele sempre admirava muito o que a gente fazia. E mesmo quando ele não entendia muito, assim, quando eu comecei a ter banda de rock e tal, que ele tinha uma vibe mais de Nelson Gonçalves, samba canção e tal, mas ele sempre respeitou muito todos esses nossos processos. Os desejos, né? Não, mas é interessante quando você fala a história da vela, porque esse é um momento que você entende que você criou algo. Consequentemente, você tem a noção de autoria aí já, e 8, 9 anos,
muita criança não tem isso, né? De dar despertados. Eu fiz algo, eu escrevi algo. Quais foram os estímulos para que você se veja hoje? Ou quando foi que você disse assim, pô, sou autor, vou participar de antologia? Porque tu demorou para escrever o primeiro livro, né? Assim, talvez eu tenha demorado para publicar, né? Porque os poemas do primeiro livro, como o editor Carlos Fialho disse brincando na época, é uma antologia de tudo que eu não tinha publicado. Saquei. Né? Então, assim, são poemas de uma vida inteira, assim, né? Que fui recortando e juntando para fazer o Atestado de Órbita, que foi meu primeiro livro solo, né? Eu já tinha participado de livros coletivos, de jornais, fanzines, sempre publicava e escrevia digamos assim, nesses produtos culturais que tinham a ver com literatura, mas o primeiro livro solo foi em 2012, que foi uma provocação, um convite do Carlos Fialho, assim, que eu fiquei muito feliz, porque eu tive total liberdade de fazer o livro da forma que eu quisesse. Mas eu acho que essa liberdade e essa, digamos assim, autoralidade, como você colocou, vem desde cedo, assim, da minha criação, da minha família, né, de ser filho de professores universitários, onde o brincar, né, sempre foi muito, não só permitido, como estimulado, né? A minha mãe comprava a revista Recreio pra gente e tal, e eu e meu irmão mais novo, por exemplo, a gente brincava, fazia brincadeiras que eram autorais, a gente não se contentava em jogar o banco imobiliário ou a dama, a gente misturava, fazia do tabuleiro da dama uma laje, o dominó fazia a estrutura de uma casa, os pilares, o dinheiro do banco imobiliário era a nossa brincadeira que continuava no outro dia, né? Então, assim, a gente acabava fazendo brincadeiras autorais e eu acho que esse brincar, esse prazer de brincar, ele foi comigo, me acompanhando na vida adulta, porque eu meio que vi que essa arte de brincar, e esse brincar de arte, era o grande lance para mim. Então eu resisti ser engolido sei lá, coisas tediosas que às vezes a vida adulta tem. Né? A vida adulta enche a gente de regras e coloca a gente em caixas. Em caixas, exatamente. Tu falou do Fialho. O Fialho, ele é o editor dos Jovens Escribas, né? Isso, além de escritor também. E escritor. E o Fialho, ele te convidou? Como é que foi esse convite? Então, o Fialho gostava dos meus poemas. Como eu te disse, eu sempre publiquei os poemas de alguma forma, e quando surgiu a internet eu migrei assim de uma maneira muito natural assim para usar como meu canal de expressão, seja no blog, seja na época de Orkut, Facebook, o que foi. O Fialho sempre gostou dos meus poemas e aí ele convidou, né? Ele sabia também da minha história de vida, de arte na cidade, né? Que eu sempre me expressei, né? Sempre fiz essas atividades que a gente estava conversando, né? Sou arquiteto de formação, fiz teatro, né? Comecei a fazer cinema de uns tempos pra cá, fazia poesia, fotografia. Então, assim, ele disse, está na hora de você ter seu livro solo, né? E aí foi um estímulo, uma provocação que eu, assim, fiquei muito feliz, porque eu pude realmente, depois de tanto tempo, fazer uma retrospectiva do que eu tinha produzido e eu acabei precisando organizar isso, então eu mesmo fiz uma espécie, como o Fialho disse, uma antologia do que eu não tinha publicado e entrou no Atestado de Órbita. E se a gente for ver o teu livro é uma bagunça só. Porque você tem os poemas, é um livro de poesia, mas ele tem os afins, e tem as crônicas, e tem as ilustrações. Falando já do segundo livro. Uhum. Como é que é esse teu livro? Como é que surgiu a ideia e essa quebra de regras? Então, tanto o primeiro quanto o segundo, ele segue nesses poemas que vão orbitando e que muitas vezes eles transgridem, né? Essa coisa de gênero, de classificação, né? Na verdade, eu sempre produzi de forma muito livre, eu nunca me preocupei muito o que é que eu estou fazendo, né? É um poema, é uma crônica, é um mini conto, eu nunca, assim como também nos filmes, é que eu estou fazendo ficção, documentário, um videoclipe, assim, eu sempre vou atrás de uma verdade, de uma forma de expressar, né, sei lá, que traga essa verdade interior, isso que
Então, não me importa muito a classificação, eu sei que às vezes é preciso. Mas, então, os meus livros, eles são muito assim. Eu, no primeiro momento, pensei na possibilidade de fazer uma coisa mais minimalista, mais enxuta, escolher os melhores poemas, colocar um em cada página, com um índice e tal. E no primeiro eu assim, rapidamente desisti dessa ideia, porque como eu tinha muito material, eu também achei que seria legal deixá-los orbitando nas páginas, assim como fosse uma explosão, né? Que tem até a ver com o livro Atestado de Tem até a ver com o Órbita. título, né? Atestado de Órbita, que é uma brincadeira que já demonstra o conceito e tal. No segundo eu fui mais tentado a fazer isso, e comecei a fazer isso, a fazer assim, não, eu vou escolher o poema que é tal, não sei o que e tal. Depois eu comecei a entrar em crise, e achei que eu estava assim, sendo meio preconceituoso com alguns poemas, né? Como se eu estivesse atrás da raça pura do poema. Vixe, Maria. Né? Porque assim, não, eu quero aquele poema que com certeza Que as pessoas gera impacto, as pessoas vão vão gostar e vão não sei o quê. E aí depois eu comecei a me lembrar que no primeiro livro, muitos poemas que eu assim, achei que não ia dar muito resultado foram muito comentados, e poemas que para mim tinham uma importância muito grande nem teve tanto feedback, né? Então isso já começou a anular a minha... Aí eu não só desisti disso, como eu, digamos assim, piorei ainda o conceito do primeiro livro. Ou seja, eu comecei a perceber que às vezes eu tinha usado algum recurso parecido, ou algum jogo de palavra, alguma brincadeira parecida em poemas que tinham se tornado diferentes, mas estavam usando o mesmo recurso. E no primeiro momento eu pensei, não, eu tenho que escolher um dos dois. Né? Às vezes um trocadilho, uma alteração, uma coisa. E aí eu peguei depois e disse, não, eu vou colocar isso aqui como um caderno de anotações do escritor. E foi colocando tudo, mesmo que fosse parecido um com o outro, porque eles acabavam gerando, na verdade, poemas diferentes. Aí eu lembro de Manuel de Barros, que diz repetir até ficar diferente. Então, nessa explosão toda, você compôs 2 livros que são um fluxo constante de gêneros, e que com as ilustrações do Flávio Freitas, então, você trouxe mais um elemento. E os leitores cobram isso? Olha, assim, no segundo livro, entendeu? O que eu desenho foi uma tiração de onda, né, da gente, porque muitas vezes as pessoas querem que a gente explique as obras de arte, né, sua criação. Explica o poema, explica o quadro. Então, tanto eu quanto o Flávio, a gente já tinha vivido isso, né, essa espécie de cobrança de algumas pessoas, e a gente acha que a obra se explica, né, por ela mesma, né, mas a gente resolveu tirar uma onda, e eu costumo dizer que Flávio, ele piora meu poema, né? Em vez dele, a gente colocou esse título, entendeu o que é que desenho, mas na verdade é como Tom Zé diz, né? Eu estou te explicando para te confundir, né? Então Flávio, ele faz uma nova interpretação, né, visual do poema, é um novo poema visual. Tanto que a gente deixou a ilustração com vários poemas próximos. Então, assim, se ele entendeu que essa ilustração se refere a um tal poema, mas a gente não deixa isso muito claro, porque está numa página cheia de poemas. Se o leitor achar que é de outro, tá tudo certo pra gente. Show de bola, né? Vem cá, Tom Zé, mais cedo você falou Beckett, antes disso você falou Chacal. Quem nesse universo de pessoas ilustres, contemporâneas ou não, seriam suas referências? Até que você tem poemas que citam isso, né? Na verdade, assim, nossa, não para de ter referência, porque lá em casa, né, como eu falei, sou filho de professores universitários, meus irmãos também sempre consumiram muita arte, música, poesia. Lá em casa a gente sempre consumiu isso de forma muito natural, e então com isso vem referências mis, né, de claro, todas essas linguagens, né, assim, sempre povoou nossa formação, né, desde os nossos pais até os irmãos, assim, os filhos, né, nós somos 4 irmãos, a gente sempre teve isso. Então, assim, fica às vezes até difícil dizer assim, que referência, porque eu acho que uma linguagem, necessariamente, ela não tem influência só daquela linguagem, né? O Décio Pignatari disse uma vez que você pode enriquecer mais sua área com as outras áreas, né? E eu acho que a gente sempre fez isso naturalmente lá em casa, e eu, na minha vida artística, também. Então, de repente, assim, o cinema pode influenciar a minha poesia e vice-versa, e não só referências concretas de pessoas, de livros, de obras, mas também de ruídos,
de paralelepípedo, Justo. de coisas abstratas ou não invisíveis, sensações, né? Tudo faz parte desse repertório que vai se construindo, né? Na vida, né? Que aí fica aquela coisa, vida imita arte, arte imita a vida. Tá certo. E tu tá trabalhando com poesia, o programa é de poema, mas você, como a gente já falou aqui, você é músico, você tem aqui 2 livros que são poemas elétricos. São 2 os CDs, poetas é um projeto de música e poesia que eu faço com meu parceiro, Edu Gomes, né? A gente tem esse projeto desde 2004, né? Os Poetas Elétricos, e a gente desenvolve aqui uma espécie de diálogo entre o som e a palavra, né? Sem também se amarrar a conceitos nem a preconceitos. Justo. E daí tu tem uma produtora e... A Praeira Filmes. A Praeira Filmes, e tu tá fazendo curtas autorais e documentários. Isso. Tanto por encomenda como também por iniciativa própria, né? Eu vou também entrando nessa parte do audiovisual, que é onde eu estou mais focado hoje em dia, que eu acho que é a linguagem que mais tem todas dentro dela, Claro. né? Embora que quando você falou no começo sobre, né, não sei se você falou assim, mas qual a linguagem, mas eu acho que apesar de eu estar focado mais no audiovisual e onde eu me senti tão à vontade por ter tanta linguagem dentro do audiovisual, tanta linguagem está dentro do cinema, né? Fotografia, música, mas também eu percebo que a poesia está em tudo, inclusive dentro do audiovisual que eu faço. Justo. E ela tá dentro, mas ela se espelha ou ela é mais sutil? Eu acho que ela está dentro tanto de uma forma, muitas vezes, que ressignifica aquele produto, como também na própria respiração dele, na própria respiração da minha vida. A poesia não é apenas a poesia que está aqui dentro, a poesia é também para mim uma forma de ver a vida, de viver a vida, de entender a vida, de uma forma, para mim, é muito importante que seja de uma forma poética. Pois, Carito, gostei muito de te receber aqui, viu? E vejam os poemas do Carito aqui no canal e em outros espaços que ele ocupa. Vão estar saindo aí 13 poemas declamados pelo Carito. Muita coisa, hein? Obrigado, viu? Obrigado, querido. Valeu. É um prazer estar aqui.